Esse é um projeto de leitura livre. Fique à vontade para ouvir qualquer conto em nossa biblioteca e solicitar novos audiolivros. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para não perder todas as novidades. A Noiva do Ladrão. Conto dos Irmãos Grimm. Era uma vez um moleiro que tinha uma linda filha. Quando ela cresceu, o pai desejou que ela casasse bem, como um bom homem, capaz de lhe dar uma boa vida. Então disse para consigo mesmo: se algum bom pretendente aparecer a pedi-la, darei o meu consentimento. Passado algum tempo, apareceu um pretendente, que parecia ser simpático e aparentava ser também muito rico, e como o moleiro não lhe encontrou nenhum defeito, prometeu-lhe a mão da sua filha em casamento. A moça, no entanto, não gostava dele tanto como uma jovem deve gostar do homem a quem está prometida, e não tinha confiança nele. Sempre que o via, ou pensava nele, sentia um secreto horror. Um dia, ele queixou-se: tu és minha noiva e, apesar disso, nunca me fizeste uma visita. A moça respondeu: não sei onde é a tua casa. Então, o noivo disse: a minha casa no meio da floresta. Ela tentou desculpar-se e disse que não conseguiria encontrar o caminho, mas o noivo insistiu: no próximo domingo quero que me vais visitar, já convidei os meus amigos para te conhecerem, e vou espalhar cinzas, para que possas encontrar o caminho através da floresta. Quando chegou o domingo, e a jovem se preparava para a visita, sentiu-se muito mal, sem saber exatamente por quê. Por precaução, resolveu marcar o caminho. Para isso, ela encheu os bolsos de ervilhas secas. Conforme prometido, havia cinzas espalhadas no chão desde a entrada da floresta, e ela seguiu-as, mas a cada passo deixava cair um par de ervilhas. Andou quase todo o dia até que chegou a uma zona de floresta em que as árvores eram muito altas e cerradas, onde era mais escuro, e aí encontrou uma casa solitária, de que não gostou, pois tudo parecia muito escuro e sombrio. Entrou, mas não havia ninguém lá dentro, e reinava o mais absoluto silêncio. De repente, uma voz gritou: volta, volta atrás, minha linda donzela, é a casa de um assassino, não entres nela. A moça, muito assustada, olhou para cima e viu que a voz vinha de um pássaro, que estava fechado numa gaiola pendurada na parede. Mais uma vez, ele gritou: volta, volta atrás, minha linda donzela, é a casa de um assassino, não entres nela. Não vendo ninguém, a jovem andou de um quarto para outro, e percorreu toda a casa, mas achou-a completamente vazia. Finalmente dirigiu-se à cave, e lá encontrou uma mulher muito velha, que tremia constantemente. Poderia dizer-me, por favor, disse a moça, se é aqui que vive o meu noivo? Ai, pobre criança, respondeu a velha, sabes onde vieste parar? Estás no covil de um assassino. Pensas que vens para casar, mas o teu casamento será a tua morte. Olha, eu fui obrigada a pôr uma grande panela de água ao lume, e quando eles te tiverem em seu poder, vão cortar-te em pedaços sem piedade, cozinhar-te e comer-te, pois são canibais. Se eu não tiver compaixão de ti, e não te salvar, estarás perdida. Então a velha escondeu-a atrás de um grande barril, onde não podia ser vista. Fica quieta e calada como um rato, disse ela, não faças nenhum som ou movimento, ou tudo acabará para ti. À noite, quando os ladrões estiverem a dormir, fugiremos ambas. Há muito tempo esperava por uma oportunidade. Mal a velha tinha acabado de falar, quando o bando de patifes chegou arrastando consigo uma outra jovem. Estavam bêbados, e não prestaram qualquer atenção aos seus gritos e lamentos. Deram-lhe a beber vinho, 3 grandes copos, um copo de vinho branco, um copo de vinho vermelho, e um copo de vinho amarelo e,
Com este último, o coração dela partiu-se em dois e ela morreu. Então, eles rasgaram as suas vestes delicadas, deitaram-na sobre uma mesa, cortaram o seu belo corpo em pedaços e envolveram os pedaços em sal. A pobre noiva, atrás do barril, tremia de pavor, porque via bem o destino que os ladrões lhe tinham reservado. Foi nessa altura que um deles notou um anel de ouro no dedo mínimo da menina assassinada e, como não conseguia arrancá-lo, pegou no machado e cortou o dedo, mas o dedo rodopiou pelos ares, para longe, por sobre o barril, e caiu mesmo em cima da noiva. Furioso, o ladrão pegou numa vela e começou a procurar por toda a parte, mas não o conseguia encontrar. Um dos outros lembrou: "Viste atrás do barril grande?" Porém, a velha gritou-lhe: "Venha, mas é comer alguma coisa. Tem muito tempo para procurar, e logo procurará quando for dia, porque o dedo não vai fugir." Os outros ladrões disseram: "A velha tem razão." Ele concordou, deixou a busca para depois e sentou-se a comer. A velha misturou umas ervas no vinho que todos eles beberam em grande quantidade, de modo que os ladrões ficaram cheios de sono e, assim que se deitaram, logo adormeceram, ressonando. Quando a noiva os ouviu, saiu de trás do barril, e teve que passar por cima dos homens adormecidos que estavam deitados no meio do chão. Fê-lo com muito cuidado, cheia de medo de acordar algum deles. Mas Deus ajudou-a, e ela passou em segurança. A velha subiu com ela, abriu as portas, e ambas correram para fora do covil dos ladrões, afastando-se dali tão depressa quanto puderam. O vento tinha soprado as cinzas espalhadas, mas as ervilhas tinham brotado e crescido, e mostraram-lhes o caminho ao luar. Eles caminharam a noite inteira, e de manhã chegaram ao moinho, onde a jovem contou ao pai tudo o que tinha acontecido. Quando chegou o dia marcado para o casamento, o noivo apareceu, e o moleiro tinha convidado todos os seus parentes e amigos. Quando se sentaram à mesa, cada um foi convidado a contar uma história. Como a noiva não dizia nada, o noivo insistiu: "Vamos, minha querida, não sabes nenhuma história. Conta-nos qualquer coisa, vá lá." Ela começou por resistir e dizer que não sabia histórias, mas como ele continuasse a insistir, respondeu: "Então eu vou contar um sonho que tive. Eu ia andando sozinha por uma floresta muito escura, e acabei por chegar a uma casa, onde não havia viva alma mais. Pendurado na parede havia um pássaro numa gaiola, que me gritou: Volta, volta atrás, minha linda donzela, é a casa de um assassino, não entres nela." E repetiu o seu grito, como se uma vez não bastasse. "Isso nunca aconteceu, nem podia acontecer!" exclamou o ladrão. E a jovem continuou: "Então, eu corri todos os quartos, estavam todos vazios, mas sentia-se qualquer coisa terrível naquela casa. Por fim, dirigi-me à cave, e lá estava uma mulher muito, muito velha, que tremia muito. Eu perguntei-lhe: Pode dizer-me, por favor, se o meu noivo mora nesta casa?" Ela respondeu: "Ai, pobre criança, estás no covil de um assassino. É verdade que o teu noivo mora aqui, mas ele vai matar-te e cortar-te em pedaços, e depois cozinhar-te e comer-te, pois é um ladrão e um assassino, chefe de uma quadrilha de ladrões e canibais." "Isso nunca aconteceu, nem podia acontecer!" exclamou o ladrão. E a jovem continuou: "Foi então que a velha me escondeu atrás de um enorme barril que ali havia, e, mal eu me tinha escondido, quando os ladrões voltaram para casa, arrastando com eles uma infeliz donzela, a quem deram 3 tipos de vinho para beber: branco, vermelho e amarelo. Com este último, o seu coração partiu-se em dois e ela morreu." "Isso nunca aconteceu, nem podia acontecer!" exclamou o ladrão. E a jovem continuou: "Então eles rasgaram as suas lindas roupas,
e cortaram o seu corpo em pedaços sobre uma mesa, e polvilharam-no com sal. Isso nunca aconteceu, nem podia acontecer! Exclamou o ladrão. E a jovem continuou. Nessa altura, um dos assaltantes viu que havia ainda um anel no seu dedo mindinho, e como era difícil de tirar, pegou no machado e cortou-o, mas o dedo saltou pelo ar, por cima do tonel grande, e caiu mesmo em cima de mim. Isso nunca aconteceu, nem podia acontecer! Exclamou o ladrão. Isto foi o que aconteceu, e este dedo apanhei-o eu! Exclamou a rapariga. E com estas palavras, tirou o dedo do bolso e mostrou-o aos presentes. O ladrão, que durante esta história se fora tornando tão pálido como a cal da parede, deu um grande salto e tentou fugir, mas os convidados agarraram-no e ele foi entregue à justiça. Em seguida, ele e o seu bando foram executados pelos seus atos infames. Fim. Obrigado por assistir. Até a próxima. Fique à vontade para continuar assistindo mais vídeos.